Saudações profundas aos meus estimados e amados seguidores desse canal. E para você também que está a assistir, que não é inscrito no canal, essa saudação é para ti. Então, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal já antes que te esqueças. Deixe o seu like, compartilhe para os seus colegas, pode deixar o seu comentário motivador que nos ajude a crescer. Então, o meu nome é Geraldo, professor de Química deste canal. Este é o nosso episódio 7. Ainda estamos a falar da matéria, essa é a parte 5. Vamos classificar a matéria. Classificação da matéria é que é o nosso conteúdo para este vídeo. Então, se não assistiu o vídeo anterior, vá assistir, que é a parte 4. Falamos das transformações da matéria, transformações físicas e transformações químicas. E sem mais delongas, vamos à aula de este vídeo. Classificação da matéria. É importante realçar que a matéria ela é classificada em substâncias puras e misturas. E nas substâncias puras temos substâncias puras simples ou elementares, substâncias puras compostas. E nas misturas, misturas homogêneas, heterogêneas. Atenção, para quem está no ensino secundário geral, as misturas homogêneas e heterogêneas já conhece. Agora, as eutrópicas e eutéticas não conhece. Mas essas duas misturas, nós vamos ter um vídeo apropriado a falar dessas misturas, as eutrópicas e eutéticas. Mas para este vídeo, vamos dar apenas a introdução dessas misturas, as eutrópicas e eutéticas. Então, para este vídeo, temos como foco saber das substâncias puras simples ou elementares. E o que são essas substâncias simples ou elementares? São aquelas formadas por átomos do mesmo elemento, aquelas que são representadas por um único elemento, sem mais outro elemento adicional que pode fazer a composição de um determinado elemento, só apenas um elemento. E temos aqui uma nota importante que diz que as substâncias puras, simples ou elementares, elas podem ser escritas por uma ou duas letras, onde a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Isso vamos entender melhor quando formos a abordar sobre a tabela periódica. Então vamos lá ver os exemplos. O exemplo concreto é mais ou menos um elemento por si só, que é o exemplo concreto de uma substância pura, simples ou elementar. Tal como nós podemos ver aí os elementos que temos aí na nossa tela. E para falar das substâncias puras compostas, também importa realçar que as substâncias puras compostas são aquelas formadas por dois ou mais átomos de elementos diferentes. Tal como nós podemos ver várias moléculas que nós temos aqui, temos a molécula de água, cloreto de sódio, ácido sulfúrico, benzeno e cadeias carbônicas, como nós podemos ver já, o metilbenzeno, aquele que nós chamamos de tolueno, é o exemplo concreto de substâncias puras compostas, porque essa substância ela é composta por elementos diferentes, formando um único composto, formando um elemento mais um composto. E para falar das misturas, é importante falar que a mistura é a junção de duas ou mais substâncias puras. E as misturas têm composição química variável, não expressa por fórmula alguma. Por exemplo, gasolina, ar, atmosfera, álcool hidratado. Essas misturas podem ser encontradas em 4 tipos. E quais são esses tipos de misturas? Temos misturas homogêneas, heterogêneas, azotrópicas e eutéticas. Antes de se esquecer do que eu disse no início do vídeo, de que as misturas homogêneas e heterogêneas vamos abordar aqui neste vídeo, e no próximo vídeo nós vamos trazer de forma mais aprofundada sobre as misturas azotrópicas e eutéticas. Mas para este vídeo vamos dar a introdução desses dois tipos de misturas que provavelmente são novidade para ti. Então, misturas homogêneas. As misturas homogêneas são formadas por apenas uma fase. Quando nós misturamos duas ou mais substâncias e no final daquela mistura nós conseguimos observar apenas uma fase dentro do recipiente ou fora do recipiente, essa sim é mistura homogênea. Por exemplo, água e sal, água e álcool etílico, água e cetona, água e açúcar, água e sais minerais. Assim sucessivamente. Aquelas que nós quando misturamos dois ou mais elementos químicos ou elementos simples, conseguimos apenas ver uma fase. Por exemplo, temos aí o açúcar, o resultado foi esse. Chá preparado, nós conseguimos ver aí dentro dessa chávena, temos apenas chá preparado. Nós não conseguimos identificar se tem açúcar, se tem leite, se tem café, só nós conseguimos ver apenas uma única fase. Tal como nós podemos ver também à nossa direita da tela, temos aí a mistura de água e álcool.
também a fase é única. Diferentemente com as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais fases, na qual as substâncias podem ser diferenciadas a olho ou pelo microscópio. Por exemplo, água e óleo, granito, água e enxofre, água e areia mais óleo. É o exemplo concreto das misturas heterogêneas. Tal como nós podemos ver no exemplo visual, a água mais óleo conseguimos ver duas fases e por baixo dela nós conseguimos ver aí também um becker que tem três fases. Primeira fase da areia, segunda fase de água. Por cima daquelas duas fases de baixo temos o óleo. E do nosso lado esquerdo temos aqui uma pedra composta por três tipos de rocha. E nós conseguimos ver diretamente essas rochas assim, sem precisar de muito esforço. Então, para dar introdução sobre as misturas isotrópicas, importa referir que essas misturas são aquelas que se comportam como se fossem substâncias puras em relação à ebulição. Por exemplo, na mistura de álcool etílico mais temos as misturas eutéticas. As misturas eutéticas são aquelas que se comportam como se fossem substâncias puras, mas o seu ponto de ebulição é que diferencia das outras misturas. Porque esse ponto de ebulição ele se mantém constante do início até o fim. E isso acontece muito mais quando é álcool etílico a se misturar com água, acetona com metanol, álcool etílico mais clorofórmio. Este é um exemplo destes, ou seja, é o exemplo desse tipo de mistura. E nós podemos ver aqui um dos exemplos de água, a mistura de álcool etílico e água. Temos 90% de álcool etílico e 4% de água e possui ponto de ebulição constante. E as misturas eutéticas? Temos as misturas eutéticas, aquelas que se comportam como se fossem substâncias puras no processo de fusão. Isto é, a temperatura mantém-se inalterada do início ao fim da fusão, na qual o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de fusão sim é constante. Um dos exemplos mais concretos é a liga feita por 40% de cádmio e 60% de bismuto. Forma uma mistura eutética com ponto de fusão constante igual a 140 graus Celsius de estânio e chumbo, aquela solda que nós conhecemos, ou sal de cozinha misturada com gelo. Chegado a este ponto, deixe-me agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like e compartilhe para os seus colegas, amigos e familiares a seguir o canal. Esta é a Química Séria. O meu nome é Geraldo. Dispenso-me da apresentação desta aula. Até a próxima. Obrigado.